crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com os nossos corações confiantes que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé então, vamos ler a Escritura. São Mateus 2, do 1 ao 4. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram. Eu queria que você pensasse assim, os magos perguntando para você, tá bom? E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Pai celestial, onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Oh Deus maravilhoso! Jerusalém, a cidade do grande rei, não sabia e ficou até perturbada diante daquela pergunta. Senhor, não ficaríamos nós também hoje perturbados, em dúvida para responder tal pergunta? Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Senhor, eu estou descansado, ó Pai, tão somente na Tua comissão, ó Deus. Fui comissionado para estar aqui nessa noite com a Tua igreja. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor me use em benefício de cada um dos que estão aqui, dos que porventura estão através da internet, Senhor, que ouvirem esta palavra, que eles possam encontrar nelas, ó Deus, descanso, paz, conforto, ó Deus, e o motivo para continuar na jornada. Nós te pedimos humildemente, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos. Bom, como não tem nenhum hino para mim, né? Para Jesus aqui hoje. Então nós vamos já começar, como diz o profeta, cantando pneu. Aqui na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, deixa eu ver que dia que essa mensagem foi pregada, porque eu já estava com algumas na minha pasta e eu me surpreendi que todas elas parece que eram... Essa aqui não, essa aqui foi pregada em 29 de junho de 1964, mas as outras são
da época do Natal, né? Então aqui, essa mensagem é daquelas também que não tem parágrafos numerados. Então na página 5, eu vou até voltar aqui, na página 4, assim que o irmão Brana lê a leitura, ele diz assim: desde que o homem tem existido, tem havido uma fome no coração do homem para descobrir de onde ele veio e qual é a razão dele estar aqui e para onde vai. Às vezes, somos tentados a imaginar, a pensar que religião é algo que foi inventado pelo homem. Talvez para ganhar dinheiro, né, para atrair as pessoas após si. Mas o irmão Brana diz em uma de suas mensagens que quando os descobridores, vamos supor, descobriram a América, eles encontrando os índios ali, eles viram que aqueles índios, aqueles homens, de uma maneira primitiva, já buscavam adorar alguma coisa. Aí ele diz, isso é porque Deus colocou dentro do ser humano, Ele que nos criou, e Ele colocou ali dentro um espaço vazio que somente Ele próprio preenche aquele espaço. Ao te criar, Ele que é sublime na sabedoria dele, né? Ele pode fazer tudo, mas esse espaçozinho aqui no coração dele, é só eu que preencho. É só se ele me buscar e me encontrar que ele vai sentir que esse vazio está preenchido. Então eles cantam aí, vida vazia, tendo dinheiro, tendo fama, tendo homem, tendo mulher, mas a vida está vazia. Por que os milionários, por que esses cantores, todos eles são envolvidos com droga? São consumidores de entorpecente. O que o entorpecente faz? Ele te tira da realidade. Você usa uma substância, fala-se assim, né? Substância alucinógena. Então você usa aquilo, e a primeira droga que existe é o álcool, que deveria ser taxado, colocado como droga, mas não. Então a pessoa vai ali, ela bebe. Por que o homem gosta de beber cerveja, por exemplo? Que é considerado uma das mais fracas, né, das bebidas. Porque aquilo tira ele da realidade. Ele vai, senta naquela mesa de bar, e ele começa a beber, e ali ele vai para lá talvez triste, contrariado, de repente ele começa a ficar alegre. Ele começa a se alegrar, ele começa a esquecer da conta para pagar, ele começa a esquecer da mulher que deixou ele começa a esquecer, como o pastor Ivaldo disse hoje aqui, né, da feiura que ele tem. E ele todo bêbado é bonito, né? Ele acha que ele é bonito. Por quê? Porque ele saiu da realidade. Ele não está mais encarando a realidade. Então existe, o irmão Brana diz que nesta era, os homens são uma caverna escura. As vidas são cavernas escuras,
E por isso que o irmão Brana diz, tem que haver tanto divertimento para tirar você daquela realidade, para fazer você esquecer das lutas que você está passando. Então ali ele vai lá para o bar, ele estoura o cartão de crédito ali, ele esquece que ele tem filho para cuidar, que ele tem mulher para cuidar, e ali ele entra naquela alegria momentânea. E quando ele sai daquela alegria momentânea, ele está numa situação pior ainda. As ruas de Goiânia, para não dizer as ruas das grandes capitais no mundo inteiro, elas estão invadidas de gente que está fugindo da realidade. Começou na cerveja e agora estão jogados na rua com droga, destruídos totalmente, sem nenhuma condição de levantar. A não ser que Deus, porque Deus pode, até das pedras, levantar filhos. Mas você vê aquela vida. Eu tive um pintor que trabalhava para mim, um dos melhores funcionários que eu já tive. A gente vai assim, como uma família, conversando aqui. Um dos melhores funcionários que eu já tive, uma pessoa séria, trabalhadora. Ele chegou a ter 2 casas próprias, que ele comprou com o suor dele. 3 carros. E ele casou-se e aquela mulher deixou ele, e aí ele entrou nessa vida de fugir da realidade. E entrou na bebida, da bebida ele saltou para as drogas, e hoje, se você encontrar, se estiver vivo ainda, você não consegue reconhecer ele. O irmão Brana diz que isso é o resultado do Éden satânico. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios adorando o sol, a lua, as estrelas. Por quê? Porque dentro de você, dentro de mim, de você, tem esse espaço aí. E esse espaço aí, só o Senhor Jesus Cristo que preenche. Ninguém consegue entrar aí. Um demônio não entra aí. Porque se ele entrasse, ele satisfazia aquela pessoa. Mas lá Jesus falou, não, aqui ninguém entra. Só eu. Se eu entrar, acabou o problema. Por isso também nós encontramos pessoas que não têm nada. Era o caso do nosso saudoso irmão lá em Goiânia. Eu cito ele, mas nem sei se vocês aqui lembram dele. O irmão João da Mata. Alguém lembra dele aqui? Ele era um irmão místico, ele não tinha nada. Nada, ele tinha, como a gente diz, tem o dia e a noite. Só que Jesus tinha entrado lá dentro e preenchido. E quando Jesus preenche isso em você, falta de namorado não te deixa triste. Falta de fama não te deixa triste. Falta de dinheiro não te deixa triste. Seja a situação que for. Por isso que Jó, lá no passado, mesmo na lepra, mesmo em cima do monte de cinza, ele ainda continuava falando aquilo que era reto a respeito de Deus. Você veja, ele não perdeu um filho, ele perdeu todos os filhos num dia só. Ele perdeu todos os bens que ele possuía. Ele era um homem rico. Ele era um homem conceituado no meio da sociedade de então. E vamos dizer, de uma hora para outra, ele fracassou totalmente na vida. E foi parar na lepra, coçando as feridas com caco de telha. Mas no espaçozinho interior que Deus criou, Deus estava lá dentro. Aleluia! E isso é o que interessa. O resto a gente dá um jeito. Então, o homem sempre tem havido uma fome no coração do homem para descobrir de onde ele veio, qual é a razão dele estar aqui e para onde vai. Há apenas um que pode responder isso.
e é aquele que o trouxe aqui. Aleluia! E o homem sempre tem desejado ver Deus. Você tem essa vontade? Ver Deus? Hã? Tem mesmo? Então vamos ver aqui, daqui a pouco. Lá no Antigo Testamento, vemos que Deus velou-se dos incrédulos. Né? O que tinha lá que velava? Vamos ver se vocês se lembram que Deus velou-se do incrédulo. Foi feito o tabernáculo, e ali foi feita aquela divisão, né? Lugar santo dos santos e lugar santíssimo. E para sair do lugar santo dos santos e entrar no lugar santíssimo, tinha um véu. O irmão Brana diz que duas juntas, juntas de boi, irmão Antônio, postas em direção contrária, puxando aquele véu, não conseguia rasgar ele. De quão espessa era aquele véu. Deus pediu para Moisés construir daquela forma, porque ele queria estar velado. Então, Deus velou-se dos incrédulos. A irmã Brana diz aqui, Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. Olha o modo estranho. Ele se esconde do incrédulo. Aí você pode pensar assim, mas se ele é incrédulo, é para ele que Deus tinha que aparecer, para ele acreditar em Deus, não é verdade? Olha, você não acredita em Deus? Então olha aqui, eu vou te mostrar Deus. Mas Deus não se mostra para o incrédulo, ele se esconde do incrédulo. Por isso que não adianta nós lançarmos nossas pérolas para os porcos. Você começa um assunto, você vê que ali vai sair é blasfêmia, vão pisar nas pérolas que você tem e falam, olha, nós não concordamos com esse assunto, então você segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Porque Deus não vai se revelar para aquele incrédulo. Ele não tem nenhuma fome de Deus. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Por isso que você consegue ver Deus, porque Deus se revela a você. Você é um crente, você é uma cristã. Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos que aprenderiam. Então que nesta noite nós possamos aprender um pouco a mais sobre nosso Deus. A Bíblia diz, Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai, este o fez conhecer. Assim que Moisés o viu velado como um homem, Moisés queria ver Deus. E tudo aquilo que você pede a Deus, com aquela insistência que um cristão tem que ter na oração, Ele vai revelar para você. Pode aguardar mais dia, menos dias, a resposta das nossas orações virá. Não desista, continue perseverando na oração, porque o nosso Deus, Ele ama responder a nossa oração. E vemos que Jeová do Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. Começa aí a grande diferença de nós para todos os outros religiosos, né? Nós sabemos que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Isso foi o William Brana que trouxe para nós, né? Aí ele continua, vemos que o Jeová do Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. E o doutor Scofield aqui,
vemos que a sua palavra, mudança de forma, vemos que a palavra emorfe, em grego, que significa o que se não vê, tornou-se visível. Então, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que era Espírito, que enche os céus e a terra, não podia ser visto. Mas ele mudou a sua forma. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está. Você sabe que Deus está aqui, não sabe? Sabemos que ali está, mas não pode ser visto, no entanto. Sabemos que ali está. E quando ele mudou a sua forma do emorfe, que significa que ele mudou do sobrenatural para o natural. Então, ele saiu daquele sobrenatural que nós não podíamos enxergar, nós não podíamos avistar, e entrou no natural. Vocês me perdoem, vocês sabem como que é gripe, né? Agora aqui, nós vamos mudar de mensagem aqui. É a grande luz resplandecente. O irmão Brana pregou essa mensagem. Vamos ver o dia que ele pregou ela. Ele pregou ela no dia 22 de dezembro de 1957. Nós vamos começar aqui no parágrafo 5. Ele pergunta aqui: o que um mago tem a ver com Cristo? Lendo dos muitos eruditos antigos, tem certas coisas que o irmão Brana nos fala que mostra que estes que estão aí agora combatendo o profeta, e você é muito feliz, muito abençoado por Deus, se você nem sabe sobre isso. Mas esses que combatem o irmão Brana, diz que ele escondia das pessoas que ele lia livros. E são muitas mensagens que ele mostra que ele lia. Então aqui ele está dizendo, ó, lendo dos muitos eruditos antigos, escritores, né, antigos. Ontem à noite, tarde, cheguei a adormecer na escrivaninha, tentando achar algo que esclarecesse um pouco o assunto de hoje. O que tem os magos a ver com Jesus Cristo? Então é uma coisa incomum falar destas coisas, porque afinal, Deus é incomum. Deus faz coisas de uma maneira incomum. E algumas vezes, em um tempo incomum, ele faz coisas incomuns em tempos incomuns. Porque ele é muito incomum. E aqueles que o servem são incomuns. Eles são um povo diferente. Então, se você serve a este Deus incomum, você não pode ser comum. Você não pode estar em todas as rodas, em todos os assuntos, porque você é uma pessoa diferente. Você segue um Deus incomum. Você tem esse Deus incomum dentro de você. Como que você vai achar ambiente nestas rodas que tem por aí, né? Assim, enquanto nós, nesta época natalícia, enquanto focalizamos nosso pensamento no Natal, é uma pena termos de compartilhá-lo com um mito chamado Papai Noel.
Aí ele diz assim: o que que Papai Noel tem a ver com o nascimento de Jesus? Veja como que o diabo ele é astuto. O que coelho tem a ver com a ressurreição de Jesus? O que esse velhinho que supostamente viaja num trenó, o irmão Branham diz, viaja pelo mundo inteiro, entrando por dentro das chaminés para começar. A mentira é tão grande, né? Que o velhinho é gordinho, né? E ele passa dentro das chaminés. O que isso tem a ver com o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Então ele diz que é uma pena termos de compartilhá-lo com um mito chamado Papai Noel, em lugar do verdadeiro Natal. Para começar, nós sabemos, o irmão Branham não era contra, tanto é que ele está pregando isso aqui nessa data, mas ele sempre gostava de frisar: Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em abril. Porque em abril é quando nascem os cordeirinhos, e ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele esclarece isso para você, mas não é o nosso assunto agora. Muitas criancinhas hoje no país só sabem que o Natal significa um trenó cheio de brinquedos e algumas renas míticas dando pulo sobre a casa. Dependendo da casa, desaba, né? Só para acabar sabendo mais tarde que isto é um mito, a ponto até de prejudicar a fé deles. Então aquele pai que não ensina desde pequenininho, olha, nós vamos comemorar essa data aqui, só porque você é criança, mas isso não é a realidade. Este velhinho não existe. Quem vai pôr o presente lá debaixo da sua cama é o Papai Eu aqui. Não é o Papai Noel, não. É o Papai Eu que vai comprar o presente e te dar ele. Mas quando não ensina isso, o irmão Branham diz que e aí depois, como que você vai ensinar lá na frente o real, o verdadeiro Natal para aquela criança? Ela vai duvidar daquilo também. Só para acabar sabendo mais tarde que isto é um mito, a ponto de prejudicar a fé deles, quando ficam sabendo da verdade, da verdadeira história do Natal, que não teve nada a ver com renas ou com um homem fumando um cachimbo com peles ao redor de seu casaco. Como o diabo é astuto, como ele modifica as coisas, e isso vai entrando de uma maneira tão sutil que aí nós pensamos, isso não tem importância não. A gente sabe que isso não é a verdade, não é a realidade, isso não tem importância não. Aí ele diz aqui, foi o nascimento de nosso abençoado Senhor Jesus. Aleluia! Foi o nascimento do nosso abençoado Senhor Jesus. Não foi essa questão que torna o porque Jesus pegou o nosso Deus, ele pegou o sobrenatural e trouxe para o natural para que nós pudéssemos enxergar a ele, não enxergar esse comércio. Nós passamos hoje ali na porta daquela distribuidora de bebida, e eu estava comentando dentro do carro, aquilo lotado de pessoas comprando, vamos dizer assim, numa palavra que resume tudo, comprando cachaça para comemorar o nascimento do nosso Salvador. Veja o que o diabo conseguiu fazer.
Agora aqui na mensagem a deidade de Jesus Cristo, essa mensagem ela é maravilhosa e ela foi pregada exatamente no dia 25 de dezembro de 1949. O irmão Brana diz assim: hoje por todo o mundo está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro ou 25 de dezembro. Nós sabemos que isto é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse nascido, se Deus não houvesse se feito carne, nós estaríamos perdidos, sem nenhuma chance de alcançarmos a salvação. Então ele foi o maior dom que Deus deu para o mundo. Nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade. O irmão Brana quer nos despertar a respeito do significado do verdadeiro Natal, não para estarmos olhando para essas coisas tradicionais, já que essa é uma data que se diz lembrar do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não é nós pensarmos nesta enganação comercial que o comércio fez aí e ninguém pensa. Veja bem, se nós hoje, nós como a igreja do Deus vivo, que conhece a mensagem do profeta, que crê no profeta, se nós estivéssemos hoje comemorando, querendo lembrar do nascimento do Senhor Jesus Cristo, salvo exceção daqueles que estão viajando, todos deveríamos estar aqui na igreja. Todos deveriam estar ocupando seus assentos aqui e adorando a Ele, porque foi o maior presente que a humanidade já recebeu, foi Deus se fazer carne. Foi Deus descer e se sujeitar àqueles 9 meses dentro de um ventre. Irmão Brana diz da escuridão do ventre. O Deus Todo-Poderoso que enche os céus e a terra, desceu e ficou lá dentro daquele ventre. Como é que nós vamos comemorar esta atitude dele? Aí eu lembro daquela célebre frase de Billy Graham, né? O maior evento de todos os tempos não foi o homem descer e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Foi Deus se fazendo carne. O irmão Brana diz que foi a primeira vez que os anjos cantaram sobre a terra, foi quando eles disseram para aqueles pastores: vá lá em tal lugar assim, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E foi a primeira vez que os homens ouviram os anjos cantar. Oh, que coisa maravilhosa deve ter sido aquele coral, hein? Cantando para aqueles pastorzinhos simples lá da Judéia. Que hino será que eles cantaram, hein? Hoje eu desejo falar sobre sua deidade, a deidade de Jesus Cristo, quem ele era realmente.
Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço, e assim por diante. Você passa lá na praça de Bonfinópolis, talvez aqui também tenha, e está lá. É presépio que eles falam, não é? Está lá aquele presépio lá, e o nenenzinho lá, que coisa bonitinha, né? O irmão Brana desce nessa situação, e ele fala assim: a primeira vez que aquele nenenzinho chorou no braço de Maria, ele fala, ali era Jeová chorando, Jeová sorrindo, Jeová brincando. Dizem que ele era uma criança nervosa, ele cresceu um menino nervoso, porque Deus ele se sujeitou à dimensão humana. E dizem que ele cresceu uma criança nervosa. Por quê? Porque ele queria brincar com os coleguinhas. Jeová querendo brincar de carrinho. Mas diz que as mães não deixavam, falavam assim, não vai brincar não, que aquele menino é um filho bastardo. A sua mãe apareceu grávida aí. Mas aquela suspeita, o que estava acontecendo realmente, é que as escrituras estavam se cumprindo na vida de Maria. E quando as escrituras se cumprem na minha vida, na sua vida, não traz facilidade não, traz dificuldade. Você tem que romper, você tem que vencer as barreiras. Porque o sobrenatural sempre encontra obstáculo no meio do natural. Sempre você vai ser tido como uma pessoa estranha, uma pessoa que incomoda. Quem ele é? Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço, e assim por diante. Porém isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama para fazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. Você caminha mais um pouquinho na vida dele, você encontra ele com 12 anos de idade, lá no templo, confundindo os doutores, né, com a sabedoria que ele já tinha naquela época. Quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouquinho místico, ou um pouquinho supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Olha isso aqui, vou ler de novo. Quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. A palavra dele vai se cumprir. Não fique apressado. Não tente encaixar o sobrenatural de Deus com o seu natural, com a sua maneira natural de pensar. Deus vai fazer aquilo que se cumprir. O profeta disse lá, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela concebeu ou não? Senhor, como isso se fará, sendo que não conheço o varão? O Espírito do Senhor fará sombra sobre ti. Aleluia! O Espírito do Senhor fará sombra sobre esta igreja, e ela cumprirá o que está escrito a respeito dela. Seremos nós, diz o irmão Brana, a voz de arcanjo está na igreja. Seremos nós que vamos chamar os mortos a serem ressurretos.
Ele diz: a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Aleluia! Agora eu vou querer explicação sobre isso? Não, eu só vou crer. Eu só vou crer que Deus tem coisas maravilhosas à nossa frente. Não precisamos estar com pressa. Temos apenas que confiar. Aí olha o que ele diz aqui. Deus não está com pressa. Todos nós estamos, né? Quantos gostariam de estar indo embora hoje? Acabar toda essa luta, toda essa prova, toda essa dificuldade. O irmão Antônio está aqui. Ele me contando do que ele viu lá quando ele esteve às portas de atravessar o rio. Ele diz assim: não tem palavras para explicar a beleza daquele lugar. E isso tira o medo de ir. São as coisas que estão diante de nós. Muito em breve nós vamos embora daqui. Não tem palavras para explicar o que está reservado para nós. A grandiosidade. E Deus, Ele não está com pressa. Irmão Branham diz: nós somos o que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme e desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Uma vez eu me lembro, eu preguei lá em Goiânia a respeito do relógio. Nós olhando para o relógio, esse aqui é digital, né? Mas se você olha para aquele relógio, não sei se fala analógico, não entendo. Então você olha para aquele relógio, você só vê 2 ponteiros ali. Mas por detrás daqueles 2 ponteiros, existem várias engrenagens. Várias pecinhas, vários dispositivos, e cada uma tem a sua maneira peculiar de funcionar. Tem umas que parece que tem hora que ela roda até para trás um pouquinho, e ela está marcando o tempo ali. Você pensa assim: mas o que é isso? Por que tanta coisa ao mesmo tempo? Para fazer apenas 2 ponteiros girarem? Ou 3, né, quando marca os segundos? Mas ali, quando você menos espera, pronto, completa 1 hora. 1 hora a mais. E assim são os acontecimentos da hora em que nós estamos vivendo. Eu tenho um irmão meu, irmão de sangue, e ele tem uma preocupação com essa questão do arrebatamento. Ele fala: mas Sidney, falta tanta coisa para acontecer. E se nós pensarmos de uma maneira natural, não posso falar que amanhã, segunda-feira, todo mundo vai trabalhar, né? Porque amanhã é feriado. Mas toda segunda-feira a vida continua do mesmo jeito. Você tem que levantar, você tem que ir para a escola, você tem que ir para a lavoura, você tem que ir ali para a granja, e seja lá o que você tiver que fazer. Eu gosto de falar para as irmãs assim, né? As panelas têm que sair do armário e ir para o fogão. Todo dia a mesma coisa. Mas isso são engrenagenzinhas do relógio. Muito em breve nós vamos ouvir aquela 7ª trombeta ser tocada. E o relógio de Deus vai dar as badaladas que ele tem que dar.
E nós seremos tirados, aí será o contrário, nós vamos ser tirados do natural e seremos levados para o sobrenatural. Nós vamos ver aquele lugar lindo lá que o irmão Antônio começou apenas a olhar de longe. Ele diz, não tem palavras, Sidney, para te explicar o que é aquilo lá. O irmão Brana foi lá um pouquinho e ele contou para mim e para você, e eu creio naquilo como que entre a vida e a morte. Aquilo tem que descansar a nossa fé. Aquilo tem que deixar as frustrações no chão, a tristeza no chão, e você saber, eu sou um filho, uma filha de Deus, e o que me aguarda, o que me espera é maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer do velório da irmã Anita. Vocês lembram da irmã Anita aqui? Alguém se lembra? Irmã Anita, prima do pastor Joaquim Gonçalves. Eu acho que eu dou conta de falar o nome dela. A Anita, ela casou-se com um grego. Então o nome dela era Anita Chararalapoulos. Mas que cristã! Que cristã firme, da fé. O caminhão do marido dela bateu com outro, e as pernas dela quase foram decepadas. Então ela andava com muita dificuldade, mas toda hora que você chegava perto da irmã Anita, você recebia uma carga a mais na sua bateria de fé. Sempre envolvida com o céu, com o sobrenatural. E quando eu vi ela no caixão, o pensamento que me veio foi o seguinte: se eu tivesse dinheiro para colocar a irmã Anita dentro de um avião e levar ela para um hotel 5 estrelas, na paisagem mais linda que houvesse na terra, e falasse, irmã Anita, você vai ficar agora aqui nesse lugar, até as lutas, as tribulações passarem. Se fossem os filhos dela que tivessem condição de fazer isso, será que eles chorariam? Ao se lembrar, a mamãe não está aqui, mas ela está lá, naquele lugar lindo que nós mandamos. Ela está sendo servida, comendo da melhor comida que tem, andando por aquelas praias, vendo o mar. Então vamos chorar por ela. O irmão Brana diz, quando nós nos despedimos, nos dá uma dor interna. É difícil a separação. Mas a frase não para aí. Ele diz assim, mas levaremos conosco a certeza de nos reencontrarmos novamente. Aleluia! E isso só é possível porque Ele desceu da sua glória. Veio aqui, ficou sujeito as mesmas coisas que eu e você somos sujeitos. Ele tomou essa decisão por amor a mim e a você, porque Ele queria nos redimir. Ele tinha que se tornar um parente nosso, um parente chegado nosso. E Ele se fez carne e habitou entre nós. E com aquilo ali Ele estava comprando o seu direito de entrar lá naquele lugar. Aleluia! O hino que o irmão Brana mais gostava, que bela história, da excelsa glória, aleluia. Ele desceu lá da sua glória, e veio, e foi desprezado, foi humilhado, foi cuspido, foi espancado, mas Ele também foi muito amado,
teve aqueles que deram a vida por ele. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, na véspera desse feriado que fala a respeito de seu nascimento. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós te amamos. Nós não temos nenhum outro lugar para ir a não ser na tua casa. Oh, glória a Deus. Olha, eu quero que vocês observem algo. A única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isto era uma lei que foi dada por Moisés de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente, um homem que valesse o preço. E então Deus foi digno. Ele era o único digno. Ele desceu há cerca de 1.900 anos atrás na forma de um bebê. Nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu pelo desejo sexual. Ele foi Deus, o sangue de Deus estava dentro dele. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Você já pensou tanto que Deus é cuidadoso? Ele escolheu morrer de uma maneira, porque foi ele que escolheu, porque senão ele teria dado um jeito. Mas ele escolheu morrer de uma maneira que todo o seu sangue se esvaísse. Todo o seu sangue saísse ali no Calvário. O irmão Branham diz nas mensagens adoção que uma gota do sangue de Jesus, uma gota só, poderia fechar todos os hospitais, todas as cadeias, tirar todos os mortos que tem no cemitério e trazer paz sobre toda a terra. Uma gota. E ele não verteu apenas uma gota, ele verteu todo o sangue dele lá no Calvário. Mas para salvar quem? O mundo todo? Esse mundo que está bebendo cachaça aí hoje? Não, foi para salvar aqueles que estariam igual eu e você aqui. Aleluia! Querendo louvar e engrandecer o nome dele. Aleluia! O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, ele lhe fez sombra. E Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. E isto produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui, nascida por desejo sexual. E logo que aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder de salvação, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário, vocês creem nisso? Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Aleluia, glória a Deus.
E eu estou falando nesta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. A intenção do profeta, e eu creio que ela foi alcançada, nós não estamos adorando aquele bebezinho no presépio. Não! Ele desceu da eternidade. E Ele está lá, sentado no trono de intercessão nessa noite, intercedendo por mim e por você. Nós estamos cobertos com o sangue dEle. Vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura, ou nenhum Papai Noel. Porém, nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. Aleluia, glória a Deus. Então, o Natal, ele fica diferente. Aqui, mais para frente, um pouquinho nessa mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Nenhum lugar para ele. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo. E a igreja deles é de Cristo. Elas vão. E o que aconteceu ontem à noite? E eu digo aqui, e o que vai acontecer hoje à noite? Elas abriram seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. O que será que o filho comprou para o papai, né? Lá dentro estava sobre a árvore de Natal. Dentre muitos um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Essa é a realidade da festa de Natal. Oh, quantas pessoas vão morrer por causa de briga nessa noite, né? Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Abriram o presente da mamãe, um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo, lugar para as cartas. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, é um livrinho dos agentes do FBI, ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus, em vez de irem à igreja, olha aqui, em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais e se chamam cristãos. Oh Deus, tenha misericórdia. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Vocês sabem que é verdade, diz o profeta. Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, em você. Nós dissemos no começo que nós queríamos ver Deus. Então olha para o seu irmão, olha para a sua irmã aí. Deus em você, Deus em mim, Deus em você. Deus, Cristo, a esperança da glória. Ele veio no berço, porém agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico, quando Cristo está em você. Ô irmã, quando você for olhar no espelho, reconheça Cristo em você. Se não tem algo de Cristo aí, tira, porque Cristo está em você. E Ele não aceita isso. Ele está aqui hoje. Oh Deus, eu creio que o Senhor está aqui, ó Pai. O Filho de Deus se movendo. Você crê que Ele está se movendo aqui? Quem sabe Ele, é claro, a presença dEle enche os céus e a terra, né? Então Ele está aí do seu lado. Glória a Deus.
Deus se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Pai Celestial, que não seja, Pai, apenas um culto comum, que vai ser esquecido, ó Pai, logo ali na porta. Não, Senhor, que possamos olhar para trás, ver os magos seguindo a estrela, ver eles encontrando aquela criança de 2 anos de idade, como diz o profeta, não um bebê envolto em panos, porque nós sabemos quem encontrou o bebê envolto em panos foram os pastores que lá estavam. Mas os magos encontraram uma criança de 2 anos. Por isso Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Que privilégio aquelas crianças tiveram de morrer para proteger o Senhor. Aleluia! Onde elas estão nesta hora? Quem sabe se elas houvessem crescido, teria sido como disse o profeta. Eu vi que se Sharon Rose se tivesse crescido, ela ia tomar a estrada errada. Mas o Senhor cercou Sharon Rose. E o profeta não a viu perdida, pintada no mundo, mal vestida, mas ele a viu lá do outro lado, daquela pradaria maravilhosa, aleluia. Oh Deus, que esse descanso, que essa certeza da vida eterna, esse consolo desça no coração da minha irmã. O Senhor sabe a quem eu me refiro, Senhor. Que ela veja ela lá correndo pelas pradarias, dizendo: eu estou te esperando, mamãe. Você vai chegar, cada um dos irmãos vão chegar aqui. Aleluia, nós não adoramos ao Senhor por causa de comércio. Todo dia é Natal para nós. Todo dia o Senhor está nascendo no nosso coração. Toda semana é Semana Santa para nós, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Oh, glória a Ti, Senhor. Oh, Deus, eu sinto tanta firmeza na mensagem desse profeta. Ela consola o nosso coração de uma maneira verdadeira. Ó Deus, tira toda dor seja dissipada, ó Pai. Aleluia, grande é o Senhor, grande é a Tua misericórdia. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Se o diabo quiser ficar perto de nós, ele até pode ficar, mas ele vai ter que nos escutar dando glória ao Senhor, dando aleluia, glória a Deus, louvado seja o Teu santo nome. Oh Senhor, eu vou enfrentar a minha semana com mais coragem, ó Pai. Nós vamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti,
Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós participaram deste culto esta noite conosco o tio Geraldo e a tia Divina lá na Fazenda Conceição. Deus abençoe vocês. A vitória é nossa, tio Geraldo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Conceição, irmã Conceição no sítio Jataí, Deus te abençoe. E Nilo, irmão Nilo, em Vianópolis, que Deus te abençoe também. Então, 3 conexões com 4 pessoas assistindo. Que Deus vos abençoe ricamente. Vamos nos colocar de pé. Dá um abraço especial aí na sua irmã, no seu irmão. É Jesus, abraça Jesus aí, aleluia. Recebe cura, recebe o consolo, o conforto. Grande é o Senhor. Vamos estar de voltas aqui na quinta-feira, se Deus nos permitir. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.